Você não é a mão de Jesus aquela hora para chegar, colocar as mãos, Jesus colocar as mãos em mim, irmãos. A pessoa vai a óbito, a pessoa desce a sepultura, irmãos, ali não tem outro socorro, irmãos. Não tem outra sabedoria na face da terra, tudo, irmãos, que vai salvar essa pessoa. Mas quando a pessoa está com aquela fé tremenda, em jejum e oração, doendo, irmãos, como estava essa mulher aqui, ela, talvez a Bíblia não diz o que eu suponho, que ela falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso viver, eu preciso receber força, eu preciso viver muitos anos. E a mesma Bíblia diz quantos anos ela viveu, irmãos, que essa mulher, a Bíblia não diz o que eu suponho que assim aconteceu, irmãos, que então ela orava dessa forma, nós suponhamos aqui, irmãos, que Deus tivesse misericórdia da vida dela, irmãos, tivesse compaixão da vida dela e curasse aquela enfermidade. E muitos dias, ela estava completa, diz aqui a palavra, no primeiro versículo, 14, no diz jazendo completo. A palavra jazendo, os irmãos vão lá no cemitério, vão lá, está escrito que jaz, fulano de tal jaz, jazendo, que a pessoa está quase passando a óbito, irmãos. Significa essa palavra, irmãos, aqui. E essa mulher está dessa forma, quase passando, e quase morrendo. Mas ela teve fé e coragem, nosso amigo. E no momento Deus enviou seu filho Jesus naquela casa. E ela foi curada, foi restituída a saúde dessa mulher aqui. Então eu digo para os irmãos essa noite, irmãos, que juntamente com os irmãos, eu falo aos irmãos, qualquer problema difícil, irmãos, muito difícil, mesmo para mim, para os irmãos, para o senhor e para a senhora, coloca na mão de Deus, que Deus resolve na hora, irmãos, pela sua fé na hora. Vem socorro, irmãos, na hora. Jesus age dessa forma, porque talvez a pessoa vai lá no doutor médico, doutora médica, estuda 6, 7 anos no campo de faculdade de medicina, irmãos. Eles entendem muito bem da medicina e sabem o que estão fazendo ali, irmãos. Mas talvez eles dedicam uma semana, 2 semanas, 3 semanas, irmão, vai ali 5, 6 vezes até um ano medicando e nada acontece, irmãos. Mas quando Jesus coloca as mãos, a doença sai da hora, irmãos. A doença sai, o câncer sai, irmãos. Quantas pessoas aquele câncer maligno no cérebro, a pessoa tem ali, irmãos, no coração, qualquer parte do corpo ali. Ele vai lá no hospital, irmãos, e o doutor e a doutora médica, nós são formados na área de saúde. Eles entendem da medicina, irmãos. Mas ali é para Jesus curar, irmãos, Jesus curar. E Jesus cura na hora, mas eles entendem a medicina, mas é para Jesus curar. E a mulher ou o homem, irmãos, o jovem, a criança, irmãos, ele dobra o jeito de Jesus. Eu fui no médico, já fui telefone de curitibanos em vários hospitais, especialistas na área de saúde, e nada aconteceu. Mas eu confio que agora o Senhor coloca as mãos sobre mim nesse momento, o Senhor está falando assim dessa forma. O Senhor vai me curar, e a doença sai, irmãos, a cura acontece na hora, mediante a fé, irmãos, a fé. Então, é muito misterioso, irmãos, a fé, colocar a fé em prática. A pessoa está nervosa, está ali, irmãos, o pensamento está nervoso, é triste, irmãos, é difícil de colocar a fé em prática, irmãos. Mas quando a pessoa pede misericórdia, sabedoria para Jesus, irmãos, ali, acontece um milagre, Jesus coloca as mãos, e a pessoa é curada, restituída na hora, irmãos, porque é fé tremenda, irmãos, é fé. Às vezes a pessoa chega na casa, irmãos, ali, ele tem um bom salário trabalhando em empresa grande, ou pequena, ou média empresa, irmãos, ali, irmãos, e falta o dinheiro para comprar comida, não tem comida em casa, irmão, não tem um alimento em casa, irmãos, ali. Diz, meu Deus, o que eu faço agora? Jesus tem misericórdia de meus filhos, sustentar. Minha esposa, meu Deus, sustentar, o que eu faço agora? De repente, irmãos, você chama a fé, ministério, a fé, você ora a Jesus, eu creio no Senhor, nunca aconteceu isso, mas é uma prova que está dando, irmãos. Eu nunca aconteceu isso comigo. Deus tem misericórdia, envia alguma coisa para mim, dinheiro, envia o alimento, e na hora, irmãos, um sopro, assim, irmãos, de milésimo de segundo, que é menos que segundo, abençoa o alimento, bem o dinheiro vai na mão, mas mediante a fé, irmãos, ali. Então é misterioso, irmãos, a fé. Uma palavra tão pequena, irmãos, para pronunciar, e tão pequena para escrever, e tão difícil de a gente colocar em prática, irmãos.
Mas o Senhor coloca em prática, eu coloco em prática, irmãos, aquelas coisas acontecem, irmãos. Mas hoje, por acontecer muitas coisas ao nosso redor, irmãos, muitas coisas no nosso olho carnal, na nossa vista, às vezes se torna difícil colocar a fé em prática. Mas aquele que quer colocar a fé em prática, na hora dele seguir nas mãos, irmãos. Essa bênção que eu desejo para cada um dos irmãos e irmãs da noite, vamos receber, irmãos. E eu, juntamente com os irmãos vermelhos, que eu também sinto muito das bênçãos, irmãos. Bastante. Então, é mediante essa fé, essa coragem, que nós chegamos, irmãos, e recebemos a graça de Deus, irmãos. E diz a palavra aqui, essa mulher, muitos dias ali, irmãos, no seu leito de dor, muitos dias padecendo, e ela colocou a fé em prática, irmãos. E foi curada, e foi libertada, irmãos. A palavra aqui não diz, irmãos, quanto de tempo ela viveu dali para frente, irmãos. Não diz a idade que ela tem, irmãos, não fala a palavra aqui, irmãos, mas só dá para nós ver, não ter noção na nossa mente, irmãos, que ela teve muita fé e muita coragem, irmãos, e as bênçãos aconteceram, irmãos. Talvez o Senhor, irmão, tem problema misterioso de paz. Uma semana, 2, 3 semanas, 1 ano, 6 meses, ou até 20 anos, ou até 30 anos, que os irmãos ainda não foi resolvida a causa, irmãos, ainda está resolvida as mãos. Mas nessa noite aqui, irmãos, creia que aquela bênção que deu 30 anos atrás, irmãos, eu tenho certeza que nessa noite, mediante a sua fé, a sua fé, o Senhor a fé da igreja, essa bênção pode vir nas suas mãos, irmãos. Coisas misteriosas. Que nós pedimos, Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso de algo aqui, eu preciso de algo ali. E às vezes ainda a nossa fé está fraca na nossa fé, mas quando você insiste com Jesus, Jesus vai falar assim: olha, se meu filho, se minha filha, faz tempo que estou insistindo. Há 30 anos atrás ele pediu essa bênção, e lá 30 anos atrás eu vi que não havia tanta necessidade dessa mulher receber, se minha filha, se meu filho receber, mas agora há necessidade, e na hora você recebe a bênção da hora, na hora recebe o que é Jesus agindo, irmãos. A mesma forma, há 2000 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais de 2000 anos atrás, essa mulher lá em Jerusalém, irmãos, recebeu a bênção de Deus. Nessa noite o Senhor e a Senhora também podem estar recebendo, sentados para a cadeira agora, irmãos, pedindo a fé. O mesmo Jesus, o mesmo Deus de 2, 3 mil anos atrás, irmãos, é o mesmo de hoje, irmãos. Só que hoje a fé é muito fraca, irmãos, fraca bastante, mas quem fortalece essa fé é Jesus, irmãos. É Ele, essa mãe interessada, aumentar a sua fé, irmãos, aumentar a sua fé, aumentar a minha fé também, porque eu também preciso, irmãos, da fé, da graça e mais conhecimento das coisas de Deus. Irmãos. Não pode bater embora, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o nosso problema, o problema de cada um, de cada pessoa é misterioso. O problema, às vezes, a senhora tem um problema sério, irmãos, muito misterioso. E a senhora não pode contar para ninguém. O Senhor, irmãos, o Senhor e a senhora, irmãos, tem um problema muito misterioso e sério. Os irmãos não podem desvendar e contar o segredo que tem, irmãos. Às vezes eu penso, mas eu vi aquela irmã lá, aquele irmão, que eu vou contar, mas de repente, irmão, você sente o Espírito de Deus chegar e falar assim: não vai falar que vai complicar a tua vida. E você não pode, mas ele tem contato, mas eu queria aquele irmão, que a irmã me ajudasse, aquele senhor que me ajudasse. E havia um problema misterioso, nosso problema é só Jesus pode saber, irmãos. É coisa, segredo entre o Senhor e o Senhor, irmãos, e Jesus. E quando você ora a Deus, busca Deus, diz: meu Deus, quase que eu abri a boca para contar aquele segredo que eu precisava falar, quase que eu abri e falei, mas eu senti que Jesus me arrependeu e foi bom agora, ele resolveu esse problema que ninguém precisa saber. O problema que está na vida do irmão da irmã. Existe a revelação, a profecia de Deus, e Deus é o maior interessado, Jesus é o maior interessado essa noite a suprir o irmão, que o irmão precisa, irmãos, e desvendar nosso segredo e ali, irmãos, aliviar a dor e o sofrimento dos irmãos. Então, isso que nós vivemos nos últimos dias, irmãos, é muita contrariedade, irmãos, é muitas coisas que às vezes
leva nós, irmãos, a perder a fé, leva nós a desacreditar na palavra de Deus. Os irmãos pegam o celular ali, irmãos, nas redes sociais, o irmão veja que tem pessoas ali, irmãos, que nem acreditam que Deus existe mais, irmãos, que nem Jesus acredita, irmãos. Aqui os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos, abre ali, irmãos, o celular ali, o YouTube. Tem muitas pessoas ateus que ele até quase convence o ser humano de não acreditar que Deus existe, que Jesus existe, irmãos. Mas nós somos provas que Jesus existe, irmãos. Então tem que contrariar essas palavras, irmãos, e crer em Jesus, irmãos. Crer em Jesus, porque ele existe. Ele foi ontem e hoje será sempre. Nós estamos lendo Mateus que foi ontem e hoje sempre será Jesus, irmão. Na hora que o irmão precisa, o senhor, a senhora precisa, ele está aí, irmãos, do nosso lado para nos ajudar, nos comportar, nos ajudar muitíssimo a ajudar nós, irmãos. Então, uma maravilha, irmão, continue com essa fé, essa coragem que os irmãos têm, irmãos. Continue sempre pedindo a Deus, irmãos, discernimento, sabedoria, pedir a Deus. Muitas coisas, irmão, precisam, e Deus vai dar para os irmãos tudo que os irmãos precisam, irmãos. Essa noite, Jesus fala: não entristeça seu coração, não desanime. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa alma, essa voz é dentro de nós, é a nossa alma falando, irmãos. E essa alma sempre, irmãos, sempre, muitas vezes, dor, sempre o desprezo, irmãos. E chora também. Quando você derrama as lágrimas, ouvir, é a tua alma chorando e precisando de algo. Mas nessa noite, Deus está aqui para comportar com o teu coração, irmãos. Aleluia, Deus. Muitas vezes nas quebradas da noite, o Senhor, a Senhora, irmãos, lembra de alguma coisa passada e chora e diz: Jesus, me ajuda. Eu não preciso, mas não quero mais lembrar do que aconteceu no passado. Você tem tranquilizo na hora, irmãos, ali. Você não vai mais lembrar do passado, vai entender, não tem coisa entender. Mas na hora que eu entender de Jesus, eu quero esquecer isso aí. Você me prejudicou muito, foi muito ruim para mim. Eu quero esquecer. Jesus, ajuda, mas ajuda aquela força tremenda. E ameniza o teu coração. Você esquece que ele passou. Cada um de nós tem o nosso passado, irmãos. Nosso passado não foi bom, foi ruim, às vezes muito desastroso. Mas Jesus está sempre para nos ajudar, irmãos. Seguir o barco para frente, irmãos. E Jesus é muito bom, muito maravilhoso, irmãos. É Ele o maior interessado a fazer você trilhar pelo caminho certo, irmãos. Às vezes você vai dizer, às vezes você diz: eu vou aqui, eu vou ali, eu tenho andado para lá e para cá, eu não sei o que eu quero na minha vida, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas quando se coloca a fé em prática, a sabedoria, a fé, a coragem, irmãos, ali, direciona-se bem certinho aonde quer que você vai, irmãos. Qual é a palavra que você vai falar, irmãos? Porque hoje, irmãos, nós temos que ter grande sabedoria a chegar diante do juiz, advogado, promotor, irmãos, da polícia civil, militar, para nós falar uma palavra das palavras, irmãos, condena nós, uma palavra das palavras livra nós, irmãos, tem muita sabedoria, mas quem dá sabedoria para nós é Jesus, irmãos. É Ele que dá aquela sabedoria que talvez lá no colégio, na faculdade, a sabedoria às vezes nem está lá. Não sou contra a faculdade, que é bom ter faculdade, mas é muito bom. Às vezes a sabedoria está lá, mas você busca de Jesus, a sabedoria está em Jesus, irmãos. E é muito bom, muito maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso, a sabedoria lá nas mãos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas palavras essa noite, irmãos. Que Deus guarde a vida dos irmãos, irmãos. Eu peço, eu rogo as orações dos irmãos. Hoje, na empresa que eu trabalhei uma folga, hoje eu jogo na quarta-feira, eu trabalho domingo. Se eu domingo não, irmãos. Trabalhei no dia, na casa desse irmão que tem lá, talvez que eu já vivi, eu estou ali, irmão. Meu serviço não é esse serviço de doutor, serviço simples, humilde, mas eu estou ali, trabalhando 3 anos trabalhando ali, irmãos. E eu estou muito bem, irmãos, tenho grande amizade com as pessoas que chegam ali, irmãos. Pessoa ateu, pessoa que não professa prego religioso, pessoas do prego católico, que todos são amigos da gente, eu que preciso, o Senhor que preciso, irmãos. Vocês alguém depois, eu estou andando por aí, alguém, ele é católico, é espírito, não professa prego religioso, eu digo: olha, aí está, ele fulano de tal, me tratou muito bem, e não é sim, uma sabedoria para nós viver essa, pode ter sabedoria, muita experiência na vida, mas a experiência e a sabedoria Jesus está dando para os irmãos dando para nós que esse noite, irmãos. Que Deus abençoe, não pode bater as pontinhas.